Boa noite, meus amigos. Não, o seu relógio não está atrasado. É que hoje nós temos a alegria de contar na abertura de nossos trabalhos, já ao vivo, com as pessoas que nos assistem de casa, a alegria da presença de nosso coral, já que nós nos aproximamos, talvez, do dia mais importante do ano. Então, o nosso coral veio nos presentear com sua presença, com suas canções, falando-nos um pouquinho a respeito do Natal. Vamos lá, coral? Seus louvores
ser seu amigo, como tem sido há tempos da minha família. Da minha família. Carrega um sorriso otimista, libere a luz quem você brilhar. Quem você brilhar. Não perca a chance de viver na paz de Deus. Vem caminhar no bem, pra ser feliz também. Vá, siga o coração de Jesus que quer te ver sorrindo, meu irmão. Por isso cantamos o amor sincero e fiel, em forma de estrelas benditas caídas do céu, que vão alegrar o seu dia, te enchendo de fé e energia. Então, pare de sofrer, você nasceu pra vencer. O Senhor pode ser seu amigo, como tem sido há tempos da minha família. Da minha família. Carregue um sorriso otimista, libere a luz quem você brilha. Que em você brilha. Não perca a chance de viver na paz de Deus. Vem caminhar no bem, pra ser feliz também. Vá, siga o coração de Jesus que quer te ver sorrindo, meu irmão. Por isso cantamos o amor sincero e fiel, em forma de estrelas benditas caídas do céu, que vão alegrar o seu dia, te enchendo de fé e energia. Então, pare de sofrer, você nasceu pra vencer. O Senhor pode ser seu amigo. Minuto é gota no oceano, no tempo que transforma
sorriso amigo, a luz do amanhecer. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Eu achei que ia ter muito pouca gente aqui hoje, mas estamos cheios, hein? A turma está animada. E eu me perguntava, enquanto o coral cantava, se eu ia ter forças para fazer a oração e conversar, porque que músicas maravilhosas. Como a gente parece que fica mais emotivo na época do Natal. E não é sem razão, né? Porque nós temos sim uma proximidade maior do plano espiritual, que vem trazer para cada um de nós, né, os entes queridos, aqueles que partiram, o seu abraço, o seu carinho, e sem dúvida a gente sente isso, a gente registra, porque parece que a gente fica mais emotivo, fica mais sensível, obrigado pela palavra, sensível. Menos quem está no trânsito, né? Porque parece que o ano vai acabar. Aliás, parece que o mundo vai acabar, né? Porque as pessoas... Então, você tem que sair de casa já com uma dose extra de paciência, para que você não perca a paciência e, melhor que isso, mais importante, que não faça ninguém perder. Porque a gente se esquece que a gente, às vezes, também comete as nossas gafes. E eu queria dar um aviso muito importante a respeito das nossas palestras da próxima semana. Dia 25, que é a próxima quinta-feira, evidentemente nós não teremos a nossa palestra online, então nós antecipamos a palestra online para terça-feira, dia 23. Então, aqueles que costumeiramente costumam nos assistir em suas casas às quintas-feiras, nesta semana, dia 23, e na semana seguinte, dia 30, nós faremos a palestra online na terça-feira. Então, estaremos aqui, temos já o nosso convidado que vai fazer a palestra da semana que vem, a palestra de Natal, né, Tinho? É isso? E faremos, então, a nossa última reunião antes do Natal e depois a última reunião antes do Ano Novo. Então, queria deixar isso registrado para vocês, para que então nós pudéssemos nos encontrar novamente na próxima semana, na terça-feira. E agradecendo mais uma vez ao plano espiritual que nos brinda nesta noite, com sua presença, e que nos abriga, que nos abraça, que nos fortalece. Neste instante, nós vamos nos concentrar para o início dos nossos trabalhos na noite. Senhor nosso Deus, Jesus nosso Mestre e Senhor, como lembrávamos há pouco, o Natal é um momento de celebração do nascimento de Jesus. Mas esta é uma data em que devemos celebrar a entrada de Jesus em nossa vida. Porque se nós voltarmos os nossos olhos ao nosso passado, certamente, Senhor, cada um de nós haverá de reconhecer com que dificuldades, com o nível de problemas, com as enfermidades, com as falhas de caráter, podemos dizer, e se não podemos ainda, Senhor, com as falhas de nossa própria personalidade. Mas no momento em que nos deparamos com a entrada de Jesus em nossa vida, tudo mudou, porque começamos a reconhecer Jesus verdadeiros e inextinguíveis valores, aqueles que corrigem nossa vida, que nos fortalecem na nossa caminhada e que nos abastecem, Senhor, para que mesmo diante dos problemas e das dificuldades, jamais nos percamos. Então, uma vez mais nesta noite, nós queremos recorrer ao coração de Jesus, através destes amigos espirituais, estes mesmos que ao longo deste ano, Senhor, estiveram ao nosso lado, nos conduzindo em nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos projetos pessoais,
e que nos trazem mais uma vez à Casa Perseverança nesta noite, para que juntos, Senhor, nós possamos ouvir novamente esta mensagem de esperança, que é a mensagem de Jesus. Envolve, Senhor, a cada um de nós que aqui se encontra, mas sobretudo, Senhor, leva para cada um dos lares aqui representados nesta noite, um pouco da Tua luz, Senhor, para que ali onde quer que se encontre uma família, para que onde quer que se encontre um ente querido, adentre neste instante nossos benfeitores espirituais, iluminando os nossos ambientes, fortalecendo as nossas vidas e unindo as nossas famílias, Senhor, para que possamos celebrar o Natal de Jesus com a paz no coração. Envolve, Jesus, a todos aqueles que direta e indiretamente nos assistem agora, mas especialmente, Senhor, nós queremos Te rogar por aqueles que choram pela perda de entes queridos, por aqueles que passam por enfermidades, rogar-Te, Senhor, por aqueles que passam por conflitos íntimos, para que todos a partir desta noite, que nós possamos nesse encontro contigo, Senhor, recobrar em nossa vida e em nosso coração a certeza de que mesmo diante da dificuldade, a Tua presença, Senhor, continuará a nos induzir para a frente e para o alto, para que possamos, mercê da misericórdia de Deus, contar, Senhor, ainda que com grandes batalhas, grandes vitórias em nossa vida. Fica, Senhor, em nosso coração, fica, Senhor, em nossa vida, porque em Teu nome, mais uma vez, nós Te rogamos. Dá-nos, Senhor, a permissão para que em Teu nome nós possamos realizar esta tarefa com o Teu amor, com o Teu olhar e com a Tua luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor, que assim seja. E queremos então convidar nosso querido William Sanches, nosso companheiro, tantas vezes se apresentando para o nosso trabalho, que nos trará a mensagem evangélica desta noite. William, querido, por favor, tome o seu lugar. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Vamos fazer uma pesquisa bem rápida. Quem aqui passou algum momento difícil nesse ano que está acabando? Levanta a mão, deixa eu ver. Vamos olhar. Algumas pessoas levantaram as duas mãos, né? Tá bom, era só uma pesquisa, porque eu estava com uma dúvida ainda, né? Porque, olha, esse ano de 2025 foi um ano muito desafiador, não foi, gente? Foi uma energia de encerramento de ciclos, uma energia de mudança, de abertura de caminhos, mas também de abertura de mentes. Esse ano, ele foi um desafio para muitos campos da nossa vida. Algumas pessoas passaram desafios na área do relacionamento, outras pessoas na área financeira, às vezes na área da saúde. Algumas pessoas passaram um desafio em todas as áreas juntas ao mesmo tempo. Mas muito nos ensinou, se nós pegarmos todos os desafios que vivenciamos e colocarmos sobre nós uma postura totalmente diferente, que é uma postura de o que eu posso aprender, como eu posso aprender e como eu posso sair mais forte disso. Se a gente for para 2026 com a mesma postura negativa, vitimista, dizendo que tudo para você é muito difícil e que para você o ano de 2025 foi terrível, e que do jeito que está chegando no final, você nem sabe como você aguentou chegar até aqui. Isso é
uma cabeça de vítima. Dentro da nossa mente tem o nosso programa mental, o jeito como a gente encara a vida, né? E não significa que nenhum de nós não vá passar nenhum desafio em 2026. Não significa também que a gente não passou desafio em 23, 22, 2020, pandemia, todo mundo fechado dentro de casa. Quantas pessoas nós perdemos, quantas empresas fecharam. Nós vivenciamos ao longo dos anos muitas lições e muitos aprendizados. Algumas pessoas saem mais fortes, saem com aprendizados interessantes, outras saem machucadas, feridas, carregando culpas, arrependimentos, raiva, carregando um papel pesado da vítima, de que para ela sempre é mais doloroso, de que para a família dela é tudo mais difícil. E aí tem duas escolhas que a gente pode ter a partir de agora. Independente do que nós estamos vivendo, independente da tua idade, de onde você trabalha, do que você faz, de onde você mora, como você mora, nós temos duas maneiras de encarar a vida. Uma como ganhador e uma como perdedor. Num texto de Santo Agostinho, ele diz que 2 homens estavam presos, e esses 2 homens, na mesma prisão, compartilhavam as mesmas grades para olhar para fora. Um homem via sempre a lama, e o outro via sempre as estrelas. Cada um dos 2 homens presos na mesma cela viam situações diferentes e ângulos diferentes. O que a gente pode aprender com esse texto simples? Que não importa o que nós passamos, importa como nós passamos. Se nós passamos muito mais fortalecidos, independente do desafio que vivenciamos. Quando Jesus ele está no barco com seus discípulos, e ali começa uma tempestade, ondas gigantescas, vento forte. Aqueles homens que estavam naquele barco sentem muito medo. E Jesus estava dormindo com tranquilidade. Então vão acordar Jesus, chamando, Jesus para que ele pudesse ajudar, para que ele pudesse resolver. E Jesus, mesmo estando no barco, não significa que aquele barco não enfrentaria tempestades. Jesus está na nossa vida. Jesus está no nosso coração. Mas nós não estamos isentos de enfrentar as tempestades que a vida traz. Que nós construímos muitas vezes, com os nossos pensamentos negativos, com a nossa vibração negativa, que a gente constrói e pega problema com a mão, às vezes com uma facilidade, e aí a gente enfrenta essas tempestades. Por quê? Porque a nossa alma está numa evolução. Nós estamos aprendendo cada vez mais com tudo que a gente vivencia. E os aprendizados, eles estão muito rápidos. Então, é o que a gente lê, o que a gente estuda, o que a gente assiste, o que a gente conversa, o que a gente compartilha, mas, principalmente, o que a gente vivencia. Porque é o que a gente vivencia que são os sentimentos, os pensamentos que temos, e são eles que vão fazer com que a nossa alma evolua junto. Então, estar aqui é um presente. Estar aqui encarnado, estar aqui aprendendo, estar aqui com as pessoas que a gente se relaciona, porque as pessoas com que a gente convive, é um grande aprendizado. Tadeu brincava agora há pouco do trânsito, e que a gente aprende com isso, né? Você quer ver um teste da sua paz interior? É quando você está já ali no estacionamento do shopping, já uns 15, 20 minutos, procurando uma vaga, e você roda para lá, e roda para cá, e roda para lá, e roda para cá, e não tem vaga em lugar nenhum. De repente, você vê uma pessoa com uma sacolinha indo em direção a um carro. O que você pensa? Vou acompanhar, porque essa pessoa vai sair. E eu não sei se vocês já repararam que quando a gente para o carro e dá seta, esperando essa pessoa sair, vocês já repararam como essa pessoa demora? Ela guarda a sacola, ela põe óculos, ela passa... E aí é nessa hora que você respira, olha o relógio, está atrasado, está uma série de cobranças internas, você precisa correr para comprar o presente, e aí você está com aquele turbilhão, e aí aquela pessoa então resolve sair, quando ela dá ré, quando ela sai, vem uma outra pessoa mais rápida e entra na vaga que você considerou na sua mente que era sua por direito.
E aí é nessa hora que você diz assim, não, espera um pouco. Não é justo. Eu estava esperando, eu dei seta e essa pessoa está se achando melhor que eu. E aí acontece um fenômeno interessantíssimo que você diz assim, isso tirou a minha paz. Ou seja, colocou a mão dentro de você e tirou a sua paz. Tirou algo que é seu, que só você tem o controle. Aquilo era só uma vaga que aparentemente na sua cabeça você já contratou como sendo sua, mas aquela pessoa se sentindo muito mais esperta, não que ela tenha o direito, mas ela se sentiu muito mais esperta e ela foi se sentindo mais rápida e entrou na frente. E aí você caminha mais uns 15, 20 minutos, acha uma vaga. E aí então você vai até a loja, compra o presente e vai para a fila. E aí aquela fila gigantesca. E aquela pessoa que está lá na frente esquece a senha do cartão. E aí demora, a fila para, e aí você de novo... E aí aquela pessoa que parou o carro na sua possível vaga, vem com uma sacola e passa na sua frente na fila. Eu ouvi um nossa aí que, olha, eu não quero ser essa pessoa que passa na sua frente. Vocês vão percebendo que a gente vai criando a cena na cabeça e já vai dando uma coisa aqui, não vai? Mas é Natal. É tranquilidade, é paz. A mesma paz que vamos treinar na noite com os parentes difíceis, com as pessoas complicadas, com as tias que amamos, com os primos que nos cobram, com as pessoas que nós nos comparamos e que muitas vezes nos comparam. Então aí vem uma coisa muito interessante, que é o poder da nossa mente, do nosso emocional, que é só a gente controla. Quando Jesus está dormindo num barco, que está no meio de uma tempestade, ele sabe o quanto ele pode dormir, o quanto aquela tranquilidade faz ele dormir. Quantas vezes, ao longo desse ano, nós perdemos uma noite de sono preocupados com algum problema que a gente ainda tinha que resolver? Pré-ocupado, ou seja, ocupado antes do tempo. E quando os discípulos acordam Jesus naquele barco que estava no meio da tempestade, ele dá uma ordem para que aquela tempestade se acalme, para que os ventos se acalmem, para que o mar se acalme, e tudo se tranquiliza. E eu tenho certeza que aqui tem pessoas que ainda dentro de si vivem tempestades, vivem cobranças, vivem medos, angústias, depressões, ansiedades. A gente hoje, eu estou falando como terapeuta agora, tá? A gente vive hoje um fenômeno de pessoas que perdem a cabeça por algo que aconteceu, por algo que ela considera certo, por algo que ela coloca na cabeça dela que é assim que tem que ser. Porque se não for desse jeito, ou você não presta mais, ou não serve mais. E aí hoje a gente tem uma forma de vingança. A gente diz assim, vou te bloquear no WhatsApp. Ou, não te sigo mais. Mas não adianta só apertar lá e não seguir mais. Ela te manda uma mensagem dizendo, não te sigo mais. Porque virou uma vingança, virou uma moeda, virou um valor. Perceba que, antigamente, os comportamentos eram outros. A gente simplesmente não atendia o telefone de casa. Ou a gente deixava ele fora do gancho. Agora a gente bloqueia as conversas. O que a gente pode aprender com a evolução da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, com a evolução do nosso emocional? Porque se nós passamos desafios em 2025, e praticamente todo mundo levantou a mão quando eu perguntei no começo, nós passamos sim. Mas como eu passei? Como eu enfrentei? Como eu lidei com as pessoas que estavam à minha volta? Eu não sei se você sabe, mas as pessoas que mais nos magoam são as pessoas que mais nos conhecem. São as pessoas que, na maioria das vezes, estão dentro da nossa casa. Porque quem está lá dentro conhece a gente com profundidade. Sabe o que você gosta de comer, o que você gosta de assistir. E, geralmente, as pessoas que mais nos magoam são as pessoas que a gente tem mais dificuldade para perdoar.
E aí tem 2 exercícios importantíssimos para qualquer época do ano. Porque o que muda uma vida não é o calendário, são atitudes, né? A gente pega o calendário para usar, para se organizar, para refletir sobre, mas o que vai mudar a tua vida realmente são as suas atitudes, não é o calendário. Então, se você decidir fazer algo diferente, é agora. E aí tem 2 atitudes interessantíssimas. A primeira é uma que Jesus também nos convida, que é o perdão. Ou seja, Jesus foi o grande fundador do perdão. Numa época onde a lei dizia que você poderia responder na mesma moeda, Jesus vem e diz, olha, a gente precisa perdoar. Além de amar, a gente precisa perdoar. Então, Jesus não choca só quando ele diz para amar, mas também para perdoar. Porque as pessoas não estavam acostumadas a perdoar. Porque a lei da época, o comportamento, o hábito, o pensamento era olho por olho, dente por dente. Naquela época, tinha gente que usava uma frase que dizia assim, eu não levo desaforo para casa. Isso tem mais ou menos 2025 anos. As pessoas usavam essa frase. Hoje, não usamos mais. Vocês já ouviram isso atualmente? Não. Não é possível. Eu não levo desaforo para casa. Uma outra que usavam muito naquela época era assim, pisou no meu calo, eu devolvo na mesma moeda. E aí Jesus vem e diz, perdoe. 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 70 vezes 7. Quantas vezes forem precisas, perdoe a outra pessoa. E aí eu completo com uma frase de Chico Xavier que eu adoro, que ele diz assim, eu dou ao outro o direito de ser quem ele consegue ser, mas dou a mim o dever de ser quem eu sou. E aí a gente começa a se trabalhar. Aí vem aquele que atravessou você no estacionamento. Lembra dele? Que deu até aquela coisa aqui dentro? Aí você lembra do perdão. Veio da fila, perdão. Perdão não é ser bobo, não é deixar o outro sapatear em você, mas é tudo como você fala. Olha, eu acho que aconteceu algum equívoco, porque o final da fila é ali. É tão simples falar isso, porque você vai perceber que a pessoa sempre diz assim, eu não tinha visto onde é. E ela vai lá, ela viu, mas ela tentou. Porque cada pessoa também está enfrentando uma tempestade interna. Cada pessoa que nós encontramos, seja no trânsito, seja nas famílias, seja no trabalho, na faculdade, as pessoas estão enfrentando guerras internas. E aí vem o segundo exercício, que é importantíssimo. Além do perdão, em qualquer época do ano, nós devemos trabalhar o auto-perdão, que é quando a gente para de se punir tanto. Se você reparar, quantas vezes você olha no espelho e ao invés de se elogiar, você se coloca defeito. E aí você olha no espelho e diz assim, meu Deus, mais um cabelo branco, não é possível. Nossa, eu preciso emagrecer mais um pouco. Eu vou chegar lá no Natal, vão falar que eu estou gordo, melhor eu emagrecer um pouquinho, vou dar uma segurada. Aí a cabeça vem e diz assim, mas agora vou dar uma segurada na semana do Natal. Eu vou comer até o Natal, depois eu como no Réveillon, em janeiro eu começo. A nossa cabeça é assim. E o mais interessante é que quando a gente deixa para depois, dá um alívio, não dá? Você fala assim, não, depois eu começo. Então tá bom, eu vou comer. É só o Natal, Réveillon, depois eu começo. Só que daí você vai lembrar do segundo exercício, que é o auto-perdão. Desse você não pode escapar. Ao se olhar no espelho, chame-se pelo nome. Eu faço muito esse exercício. Eu olho no espelho e falo, William Sanches. Eu me chamo pelo nome e sobrenome. William Sanches, olhando para mim no espelho. Gente, faça esse exercício. Você regala cada olhão assim, se assusta. Porque imagina que a tua alma está aí dentro, a tua consciência está aí dentro. E aí, nessa hora, faz um exercício de se dar um elogio. Se dê o parabéns porque você chegou até aqui. Se todo mundo que levantou a mão dizendo que passou um desafio em 2025, se dê o parabéns na hora que você olhar no espelho, olha como você chegou até aqui, você está em pé,
Você está vibrando, você está com a tua família. Pode ter passado dificuldade, dores, enfermidades, escassez, mas você está aqui, você não desiste. E para Deus não importa quantas vezes a gente cai, importa quantas vezes a gente quer levantar. Então, os momentos difíceis vêm, as tempestades chegam, as cobranças internas vêm, os desafios chegam, mas é como a gente enfrenta e como a gente vai para a vida, que é que vai fazer totalmente a diferença para o nosso futuro. Imagina que tem muitos futuros disponíveis. Imagina um arquivo agora cheio de futuros disponíveis assim. Existem muitos futuros disponíveis para todos nós. O futuro que você vai acessar vai depender de como você pensa, de como você se trata, vai depender da sua fé, do seu amor, de como você trata as outras pessoas, de como você trata os animais, de como você trata o mundo. O futuro que você vai acessar daqui para frente depende só de você. Deus, Ele não vai chegar e fazer por nós, Deus faz através de nós. Olha como é legal a gente poder entender que a lei do livre-arbítrio nos permite arbitrar a nosso favor. Então, se eu arbitro a meu favor, eu tenho uma outra lei que chama-se lei de ação e reação. É maravilhoso. Então, a minha decisão, as minhas escolhas, os meus pensamentos é que vão acessar um futuro disponível. E, de novo, não é o calendário que decide. São as suas decisões. E você pode começar o seu ano novo agora. A partir do momento que você decide ser uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Principalmente perdoando e se perdoando. Se você quer usar essa época do ano como um momento forte para começar algo novo, começa se perdoando. Você vai ver que no primeiro dia vai ser difícil se olhar no espelho e se elogiar, se amar, se dar parabéns. Porque nós somos educados para se punir, para se cobrar demais, para se comparar ao outro. Não porque o outro fez, o outro está viajando, o outro ganhou muito esse ano, eu não. A gente se compara o tempo todo e antigamente a gente não tinha como comparar, a gente só comparava quando encontrava. Agora a gente tem uma tela onde as pessoas compartilham as suas vidas. Então a comparação tem acabado com muitas mentes brilhantes. Você tem uma mente brilhante, uma mente criativa, uma mente amorosa, uma mente generosa, mas toda vez que você se compara, você se diminui. Então é olhar para o espelho e lembrar que o espelho foi feito para me amar. O espelho não foi feito para se criticar. Eu me amo e está tudo bem. E aí eu me coloquei em primeiro lugar, por o universo também me enxergar assim. A vida, Deus, chama como se quiser, para que possa te olhar e também te trazer o melhor. Então, se a gente quer um ano melhor, eu primeiro preciso começar a me dar o melhor. Onde? Dentro de mim. Como eu trabalho as minhas emoções, como eu trabalho o meu amor, como eu trabalho o meu perdão. Do mesmo jeito que Jesus naquele barco ajudou as pessoas que chamavam por uma ajuda, Jesus continua nos ajudando. Mas Jesus também chama atenção. Para aqueles homens que chamaram, Jesus pergunta para eles sobre a fé. Por que vocês têm uma fé tão pequena? É essa fé, essa força espiritual dentro de nós, F de força, E de espiritual, essa fé dentro de nós é que nos move todos os dias. E eu tenho certeza que no ano de 2026, nós vamos nos reencontrar muitas vezes mais. Eu li uma vez no livro que cada olhar que se cruza é uma alma que se reencontra. Bonito isso, né? Cada olhar que se cruza é uma alma que se reencontra. E o que eu torço é para que a gente em 2026, 27, 28, 29, 30, possa continuar se reencontrando sempre com saúde, com um sorriso no rosto, com alegria e principalmente com prosperidade e muito amor. E é tudo isso que eu desejo para vocês e para a família de vocês também. Muito obrigado. Obrigado, William. Deus te abençoe grandemente, viu?
nosso coração agradece por você ter transbordado o amor do seu coração sobre cada um de nós. Muito obrigado. E neste momento, queridos amigos, aproveitando essa atmosfera tão boa criada pelo coração, pelas palavras, pelo sentimento de nosso irmão, e por conseguinte, pelas forças espirituais que se aproveitam destes caminhos que se abrem com a nossa atenção, com a nossa reflexão, com a nossa ligação com Deus, nós vamos nesta hora, mais uma vez, agradecer a Deus por este momento. Agradecer porque estamos no mundo dentro de um outro mundo, onde nos abraçamos, onde o nosso lado melhor, que deveria extravasar-se em todos os momentos da vida, aqui encontra eco, resposta, espelho no olhar, no coração de cada irmão que encontramos. Então aproveitemos tudo isso, nós que aqui nos encontramos, os irmãos que estão em seus lares, alguns trabalhando, como já nos contaram, aproveitam um espacinho do café, do jantar para poder se conectar com esta casa. Outros em leitos de hospitais, buscando a cura do corpo com a tranquilidade da alma. Nós vamos nesta hora, todos juntos, pedir a Deus que mais uma vez abra o céu sobre todos nós e uma nesga de luz do seu amor possa ser o caminho pelo qual Ele envie recursos que toquem a nossa vida agora, porque é algo sempre que nos perturba, que nos incomoda, que nos impede de prosseguir. Então nesta hora nós vamos pedir ao Senhor que nos traga as suas bênçãos e com elas a libertação de todo mal, de toda angústia, de todo pensamento negativo, de toda doença, de todo pessimismo, de toda tristeza, de tudo que não vem de Deus. E Ele continue enviando a sua luz por este mesmo caminho. E já que cometeu em nós a asepsia, que esta luz possa tocar-nos mais uma vez, desde o topo da cabeça até a planta dos pés, e percorrer o nosso corpo físico, psíquico e espiritual, desta feita, para nos alimentar de coisas boas. Então nós pedimos a Deus que nos traga agora bênçãos de equilíbrio, alegria, cura, saúde, otimismo, confiança, certeza da vitória, prosperidade, abertura de caminhos, amor e paz. Que estas bênçãos se estendam para os nossos lares, afastando energias que não são boas, aquelas que causam intrigas, que nos fazem falar em momento errado, para que nesta hora, afastando todo este mal, possa o Senhor abençoar nossa casa com a cobertura do seu amor, com o muro de seus mourões espirituais, unidos um ao outro, construindo uma parede protetora, para que nenhum mal adentre a nossa casa, e para que nestes dias que antecedem o Natal, onde o nosso coração mais se sensibiliza, as canções, os filmes da TV, nos convidam à fraternidade e ao amor, que todas estas coisas boas possam permanecer conosco, preservadas para durar
no ano que entra. Que assim seja. Vamos levantar, vamos cantar a nossa canção. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Agradecidos a Deus mais uma vez pela mensagem de carinho, de amor, de esperança e de estímulo ainda uma vez. Queremos agradecer a todos os benfeitores espirituais que estiveram conosco nesta noite. Ainda uma vez, Senhor, levando o nosso pensamento até o seu coração, para que da mesma forma que pudemos sentir a tua presença, que estas bênçãos sejam conduzidas a todos os teus filhos espalhados em todos os cantos da terra. Envolve, Senhor, a todas as almas, a todos os homens e mulheres em todos os países, para que onde quer que nós possamos alcançar através do pensamento neste momento, que tu possas acender ali, no coração de toda a humanidade, a tua chama de amor, de esperança e de paz. E que esta mensagem de amor, de fraternidade do Natal, repercuta, Senhor, na nossa vida, para que onde quer que nos encontremos, Senhor, tenhamos sempre a certeza de que Tu, Pai amantíssimo, está e permanecerá em nossa vida a nos abençoar e fortalecer. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre e Senhor, de todos os nossos benfeitores espirituais, daqueles que nos assistiram nesta noite, é que queremos pedir em seus nomes, para que possamos declarar encerrada a nossa reunião desta noite, convidando ainda aos companheiros para que possam acompanhar conosco mais uma canção de nosso coral, enquanto nós nos encaminhamos para as saídas. Deus nos abençoe a todos. A felicidade,
Deus abençoe a todos, boa semana, Feliz Natal. Uma ótima semana, que Deus ilumine o abençoe. coração. Abençoe a todos vocês. Um grande abraço e obrigado sempre, sempre.